Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro, o puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. Viva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe delicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba, sambar. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Eugênio era jogador, piloto, artista
artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vai lhe abraçar. Com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Especial pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete. Das mangas tiradas do pé no quintal, Zumira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Boa noite, a gente dá início a essa live aqui da Frente Brasil Popular, em parceria com o Conselho Estadual de Saúde, nesse dia que é um dia bem triste, né, para todos nós, brasileiros e brasileiras, porque é o dia que a gente alcança a marca das 400 mil mortes no Brasil. A gente não consegue nem dimensionar o tamanho da nossa dor, o tamanho do sofrimento, principalmente daqueles e daquelas que perderam alguma pessoa querida, alguma pessoa próxima. Então, essa live é para lembrar também de cada uma dessas pessoas que perderam suas vidas. Há um mês atrás, a gente estava chegando à marca dos 300 mil mortos. E 100 mil pessoas mortas no Brasil em um mês. Para a gente ver o tamanho desse genocídio, desse assassinato em massa que está acontecendo no nosso país. E aqui em Minas Gerais, a gente também não está distante disso. Tem 500 pessoas morrendo por dia, vítimas da Covid, no nosso estado. E bem hoje, que a gente chega nessa marca dos 400 mil mortos no Brasil, o governo do estado abre mão de flexibiliza mais uma vez, né, os municípios que aderiram aí o Minas Consciente, e algumas regiões passam da onda vermelha para a onda amarela, e já não tem mais nenhuma região de Minas Gerais com a onda roxa, que é a onda com mais restrição, né, e que necessária nesse momento.
né? Então, a gente está aqui também por um manifesto, né, para que haja um real lockdown, né, um fechamento mesmo com medidas mais restritivas das cidades do estado de Minas Gerais. E claro, a gente sabe que isso não é possível se não for acompanhado de medidas também que possibilitem as pessoas ficarem nas suas casas. E a gente está falando de ficar nas suas casas para ter com condições de se alimentar, condições básicas de sobrevivência. Por isso a gente defende que é preciso um lockdown com auxílio emergencial. E é um auxílio emergencial digno, não é qualquer auxílio emergencial, porque a gente sabe que R$ 150 não garante que ninguém fique em casa. Se os R$ 600 já eram algo que era bastante limitado, com certeza 150. Então é preciso, a gente já está vendo vários exemplos aí de outros estados que têm garantido, inclusive, também auxílios emergenciais estaduais para proteger a sua população, para diminuir a circulação das pessoas na cidade e com isso garantindo, né, condições de vida digna para as pessoas também, principalmente aquelas que ou tiveram ou perderam seu trabalho, ou o seu trabalho é afetado, né, a partir do fechamento das cidades. Então, é isso que a gente, nesse momento, a gente está aqui para lembrar, né, com esses 400 mil mortes, para ser solidário a cada família, amigo que perdeu uma pessoa, mas também para lançar, junto com o Conselho Estadual de Saúde, esse manifesto pelo lockdown em Minas Gerais. E aí eu queria chamar o meu companheiro aqui de mediação também hoje nessa live, o Ederson, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Boa noite, Bernadette, boa noite a todas e a todos. É um momento muito difícil para o nosso país, né? Chegando à marca de 400 mil mortes, que poderiam ter sido evitadas, né, desde o início da pandemia, se o nosso presidente tivesse acreditado na ciência, na vacina e principalmente também o governo de Minas. Infelizmente, o governo de Minas Gerais também seguiu a linha do governo federal. Nós poderíamos estar num cenário melhor, inclusive com investimento na produção da vacina. Hoje temos uma entidade, né, a Fundação Ezequiel Dias, que é a FUNED, que poderia ser uma grande parceira na produção da vacina aqui para o nosso estado e para o nosso país. Então, nós estamos aqui nesse manifesto, né, pelo lockdown em Minas Gerais, porque ainda não é o momento de flexibilizar os serviços não essenciais. Estamos em algumas regiões em situação críticas, estamos aí com questão de leitos, né, quase 100% de ocupação em algumas regiões. Passamos aqui na capital também de Belo Horizonte por um momento muito difícil, em algumas regiões do interior com falta de leitos, insumos, né, kit de intubação. Ainda precisamos ainda ter um lockdown que venha garantir, né, que esse serviço não funcione de fato, porque sabemos que algumas cidades que estavam no Minas Consciente, na onda roxa, mas os serviços não essenciais estavam funcionando. Precisamos ter um lockdown que realmente esses serviços venham parar e principalmente um auxílio, né, emergencial para a população. Uma renda, porque aumentou o desemprego, aumentou a pobreza no nosso país, muitas pessoas estão passando fome, então precisamos ter uma renda mínima digna para a população. Não só para os, né, empresários também, é importante ter uma garantia também para esses comerciantes. Então, precisamos, em Minas Gerais, dialogar e assinar esse manifesto. O Conselho Estadual de Saúde já vem cobrando do governo do estado de Minas Gerais medidas mais restritivas para que possamos salvar vidas, porque, infelizmente, algumas regiões ainda estão em estado crítico. O momento agora é de todos dialogar, porque a economia
a gente salva, a vida a gente não traz de volta. Então, agora é o momento, Minas está numa marca triste, mais de 30 mil mortos, né? É lamentável. Então, conforme até o governador no início do vírus, né, falou que precisava circular, agora ele circulou agora, mas precisamos estar preparados para conter esse vírus agora, para evitar mais morte no nosso estado. E o Conselho Estadual está aqui com a Frente Brasil Popular, a mesma iniciativa também, o Conselho Nacional também tomou pela Frente pela Vida, juntamente com o Conselho Nacional, já ao STF e ao Senado Federal. Então, Minas também vai recolher essas assinaturas e também entregar ao governo do estado de Minas Gerais. O Ederson, e a gente está aqui também hoje, né, nesse ao vivo, também com alguns conselheiros e conselheiras estaduais, né, que vão falar também a partir das suas regiões, como estão vendo a situação, né, porque muitas vezes a gente que está aqui em Belo Horizonte, né, fica falando aqui do espaço de Belo Horizonte, né, tipo assim, e que a gente tem inúmeros desafios e estamos aí também nesse processo de enfrentamento e de pedido, né, e de luta, né, por medidas também mais restritivas, porque o correto é que a gente tivesse uma vacinação em massa, mas como o Ederson disse, né, o próprio governo Bolsonaro dificultou para que a gente tivesse, que o povo brasileiro tivesse acesso à vacina, e agora a gente está tendo essas vacinas a conta-gotas, né, porque os países, inclusive do norte, compraram a maior parte da vacina, e nós, né, dos países do sul, ou dos países, estamos sem vacina. Mas não são todos os países, né? São aqueles, principalmente, que tiveram governos que já são declarados contrários ao seu povo, como é o caso do governo Bolsonaro. Mas a gente queria chamar, então, um conselheiro estadual de saúde, que é terceiro secretário do conselho e é do município de Patos de Minas, chamar o Pedro para estar falando com a gente aqui também, como é que está isso na sua região, Pedro. Então, boa noite, Elizabeth, boa noite, Ederson, boa noite, redes sociais. Patos de Minas está na região noroeste, né, que quase que divisa com Goiás, muito próximo aqui do Triângulo Mineiro, mais próximo de Uberlândia. E a situação aqui não é nada agradável, né? A gente não tem tanta visibilidade igual tem a capital. Mas vejamos, em 2020, nós tivemos 100 óbitos nos 10 meses de pandemia. Em 2021, nós já tivemos 312 óbitos em 4 meses. Aí você pode dizer, mas no segundo pico, a segunda onda foi maior realmente em todo o Brasil. Sim, mas no Brasil, em 2020, nós tivemos 200 mil mortes em número redondo, enquanto que em 2021, cerca de 200 mil mortes também. Então, se a média que hoje no Brasil é de 50 mil mortos, né, e no ano passado de 20 mil mortos, a gente veja o tanto que aumentou, o alarmante. Mas olha, Patos, a média de Patos era 10 mortes mensais, 10 óbitos mensais, nós pulamos para 78 óbitos. Não é mesmo? Olha, um outro índice que eu tenho a mostrar aqui, ó, no Brasil, em cada grupo de 100 mil, nós tivemos 187 óbitos. Em Minas Gerais, 155 óbitos para cada 100 mil. Já em Patos, 269 óbitos para um grupo de 100 mil. E aí a gente conversa, a gente fica pensando, quando é que nós vamos indignar-nos com isso? Porque esse sentimento de aceitação, esse sentimento triste, esse sentimento covarde que nós estamos tendo. Porque é conversar com as pessoas
eles diziam o seguinte: mas a hora que chegar a 100 mortes por dia, essas instituições vão tomar uma atitude. Aí passou para 100, passou para 500 óbitos. Nós não vimos essa atitude. Fomos para 1.000, para 2.000, para 3.000, para 4.000 óbitos diários. Chegamos a essa marca. E cadê as atitudes dessas instituições? Então, é isso que nós precisamos de cobrar. Porque Newton já dizia lá na sua terceira lei: toda ação tem uma reação. E qual que é a reação que nós vamos ter? Nós, enquanto entidades, nós temos que provocar. Nós temos que manifestar, nós temos que denunciar para que as instituições reajam. As boas instituições. Mas nós, enquanto entidades, representantes da sociedade, nós precisamos de instigar essas instituições para que elas ajam. Tipo a OAB, o Supremo, Conselho Nacional de Saúde, para que eles procurem, para que eles denunciem no Congresso. Nós sabemos muito bem, estamos numa esperança aí que se resolva tudo, com essa CPI, mas nós sabemos como é que termina essa CPI. Então não vamos colocar deixar tudo por conta de CPI, porque se não houver manifestação popular, se não houver essa nossa atitude, não vai acontecer. Nós sabemos que não vai. Nós precisamos pressionar, no entanto, não dá para ir para a rua nesse momento. Então nós temos que achar outros meios. E através dessas entidades que nós vamos mobilizar, que nós vamos fazer com que o Congresso haja, porque no momento eu estou vendo somente o Congresso é capaz de barrar isso. Se a gente for olhar o quanto que já foram trocados de ministro da Saúde em 2 anos e 4 meses de governo, Então a gente fica sem ação, mas não é a melhor coisa que nós temos que fazer. Então eu entendo o seguinte: vocês estão de parabéns, a Frente Brasil Popular, viu, Bernadette, e o Conselho Estadual de Saúde, para a gente poder fazer isso que tem que ser feito, que é mobilizar a sociedade. O governo está tranquilo nesse momento, porque não é aconselhável a gente aglomerar, a gente ir para a rua para denunciar esse genocídio. Até quando? Se a gente continuar nesse nível, ainda nesse primeiro semestre, nós chegaremos a 500.000 óbitos. Se a gente não barrar. Porque vacina, pelo contrário, o Brasil, que sempre foi um país liderança em imunização, um país que tem toda a estrutura, um país que tem know-how para fazer vacina, um país que é preciso levar vacina até de canoa, porque nem barcos chegam em algumas regiões, que é preciso de andar pela Caatinga, pelo sertão, mas os agentes comunitários de saúde, a estrutura do SUS sabe aonde estão essas pessoas e vão lá e cumprem, e imunizam essas pessoas. O Brasil, que em alguns locais nós precisamos de pedir licença para os milicianos, nós precisamos de pedir licença para o dono do morro, para o traficante, para ele deixar a gente imunizar a população, e o SUS sabe fazer isso, porque o SUS tem know-how. E, no entanto, nós estamos lá na rabeira. Hoje nós somos o país de número 57 em porcentagem de vacinação, quando a gente já deveria ter vacinado praticamente toda a população. Os Estados Unidos, que não tem esse know-how, que não tem essa estrutura, que não tem esses trabalhadores, que não tem essa prática, já vacinou quase que 100% da sua população, e nós estamos aqui. Então nós precisamos de reagir. Ok? Era essa a minha mensagem.
É isso, Pedro. Excelente fala, mostrando a importância do Sistema Único de Saúde para a população e, principalmente, os nossos trabalhadores que estão hoje na linha de frente, sobrecarregados e não estão sendo valorizados. Então, estamos aqui na defesa do SUS e isso é muito importante. Agora, vamos chamar uma pessoa do Conselho Estadual de Saúde, Conselheira Estadual de Saúde, Fernanda, primeira diretora de comunicação do Conselho Estadual de Saúde, da região do Vale do Aço, que é do município de Ipatinga, para também trazer a sua mensagem para nós nesse momento aqui importantíssimo do manifesto pelo lockdown em Minas Gerais. Boa noite, Ederson. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Sou Fernanda Coelho, eu sou ipatinguense, falo com vocês aqui, né, de Ipatinga. Eu sou militante bissexual, cis, do coletivo Bio, que é o coletivo de mulheres bissexuais e lésbicas, trans e cis. Represento usuários LGBT no conselho e atualmente, né, estou na mesa diretora, na diretoria de comunicação e informação do SUS. É muito importante esse momento em que a gente se une nessa ação com a Frente Brasil Popular, nesse dia tão triste, né, para a nossa população, nesse mais um dia tão difícil para toda a sociedade brasileira, em que a gente bate mais um recorde que a gente definitivamente não queria bater. Hoje é aniversário de Ipatinga e também de Timóteo, que é uma cidade vizinha aqui no Vale do Aço, na macro-região de saúde do Vale do Aço. Ambas as cidades comemoram o marco de 57 anos de emancipação política, mas pensando no contexto da pandemia da Covid-19, a gente não tem muito o que comemorar. A gente vive um cenário muito difícil aqui no Vale do Aço também. A gente tem visto, a gente observa, né, sinais de redução no número de novos casos, mas a letalidade por Covid, ela continua extremamente alta. A gente teve aqui em Ipatinga, na nossa região, na semana passada, mais de 50 mil mortes por Covid. Isso é um número extremamente elevado se a gente pensa numa cidade com 260 mil habitantes. Isso representou um universo de 650 casos por 100 mil habitantes, que é 6 vezes pior do que a gente tinha em setembro e outubro, por exemplo, do ano passado, quando a gente tinha mais ou menos, pouco menos de 200 casos por 100 mil habitantes. E segundo o CDC, o que seria seguro seria a gente falar em menos de 50 casos. Né? A gente tem casos per capita de Covid extremamente elevados na nossa região. O infectologista Márcio Castro, aqui de Ipatinga, ele sempre lembra que se a gente fosse um país, a gente seria o 5º país do mundo em maior mortalidade por Covid, o que é muito pior do que a média nacional. E a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa propor e cobrar ações concretas para evitar que essa pequena melhora que a gente viu até aqui, ela não acabe se perdendo e para que a gente não faça desse Dia das Mães que se aproxima um feriado letal para todas as nossas famílias, como a gente viu acontecer, por exemplo, no Natal. Né? Por isso, o lockdown é tão importante. A gente precisa conter a disseminação desse vírus para preservar as vidas, para impedir mortes evitáveis, porque é disso que a gente fala. A gente fala de vidas que não precisavam ter sido interrompidas por causa da Covid-19, se ações adequadas, concretas, seguindo o que os epidemiologistas, o que a ciência propõe, tivessem sido adotadas pelos nossos governos, pelas pessoas que governam as nossas cidades, o nosso estado e o nosso país. E o vídeo que iniciou essa live, ele foi muito oportuno, porque realmente não são só
números, são pessoas, são vidas, e às vezes quando a gente nomeia fica mais fácil da gente conseguir não perder de vista isso. Então, quando a gente vem aqui hoje fazer defesa pelo lockdown no estado de Minas Gerais, é para evitar que vidas sejam perdidas, como, por exemplo, a vida da militante trans, enfermeira Camila Oliveira, que era de Ipatinga e foi uma das quase 700 vítimas que a gente já teve em Ipatinga por causa da Covid-19. E eu cito especificamente a Camila Oliveira porque a gente não sabe quantas dessas mais de 683 pessoas com dados de ontem, né, aqui de Patinga que perderam a vida e as mais de 400 mil pessoas do Brasil que foram vitimadas pela Covid-19 de forma fatal, a gente não sabe quantas dessas pessoas são trans, quantas dessas pessoas são lésbicas, gays, bissexuais. A gente não tem a menor dimensão de quantas dessas vidas perdidas são vidas de pessoas LGBT, apesar do esforço do Conselho Estadual de Saúde, que tem cobrado ações nesse sentido, apesar de também pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, o governo de Minas ter cobrado do governo federal que esses dados, que o recorte de orientação sexual e de identidade de gênero sejam trazidos nesses números de vidas perdidas pela Covid-19. Até hoje, a gente não sabe quantas pessoas são, porque é uma política desse governo e a situação do censo não deixa a menor dúvida, mas a gente já sabia que é uma política desse governo omitir dados para, com mais facilidade, exterminar vidas que ele considera menos digna de direitos, como a das pessoas LGBT. E eu lembro que a gente não tem dados oficiais do governo, mas temos pesquisas, como, por exemplo, a que foi feita pelo Vote LGBT ano passado, em parceria com a FMG, que está sendo feita novamente esse ano, mas que provou que das pessoas LGBT que sobreviveram, a gente está muito mais vulnerabilizada do que a gente já era, socialmente falando. Por isso a gente precisa pensar num lockdown que considere essas vulnerabilidades econômicas, a gente precisa de um lockdown e a gente precisa garantir uma renda mínima também, como foi trazido, que o governo do estado se comprometa com isso, já que o governo federal está mais distante de se comprometer com R$50, sinceramente não dá para quase nada, mas a gente também não pode perder de vista que a gente precisa garantir que as redes de apoio contra a violência e as redes de acolhimento também sejam preservadas. A gente precisa que as pessoas fiquem em casa, que elas tenham a possibilidade de não morrer de fome. E é muito triste que a gente tenha voltado, né, para o mapa da fome. E também que elas tenham um mínimo de segurança nos ambientes domésticos e familiares. E porque é importante lembrar que algumas pessoas ficam mais vulnerabilizadas quando a gente as fecha em casa. E entre essas pessoas estão as pessoas LGBT, principalmente as mulheres e principalmente crianças e adolescentes. Então a gente não pode perder de vista que vidas LGBT importam, vidas negras importam, que a vida das mulheres importam, por mais que tentem nos impor o contrário. Nesse dia que a gente ultrapassa, né, mais de 400 mil vidas que foram interrompidas por esse vírus que é letal, né, mas que foi utilizado como instrumento de uma política de extermínio da nossa população, como um instrumento da necropolítica desse governo de forma evidente. A gente vem aqui reafirmar a nossa defesa pela vida, a nossa defesa intransigente pelo SUS, gratuito, público e universal, a nossa defesa por medidas concretas que preservem a vida das pessoas e por vacina para todas e todos. Hoje a minha mãe, que tem 72 anos de idade, tomou a segunda dose da vacina da Coronavac contra a Covid-19, que esse direito ele possa ser estendido a todas as pessoas, que ele possa ser estendido a mim e a todas as demais pessoas que vivem em solo brasileiro. Eu reitero, porque não é admissível a gente tolerar, pensar que ao se aproximar de um feriado como o do Dia das Mães, a gente tenha medo
de que isso culmine em mortes por uma situação de uma pandemia descontrolada e usada de forma deliberada para ceifar vidas das pessoas. E as nossas mortas, um minuto de silêncio e uma vida inteira de luta por elas, por cada uma de nós. Hoje a gente reafirma o nosso pleito de um lockdown com medidas de garantia de renda e reforço da rede de proteção contra a violência também. É isso, Fernanda, obrigada pela sua mensagem. Importante lembrar, né, que nessa pandemia também se aumentou, né, o número de casos de violência contra a mulher, seja porque as mulheres passaram mais tempo, né, nas suas casas com seus agressores, seja porque as políticas, né, de acolhimento e de enfrentamento à violência contra a mulher foram precarizadas, né, foram destruídas também por esse governo que está aí, que é um governo de morte em todos os sentidos. E a Fernanda lembra, né, de como que esses dados, né, o Pedro também trouxe isso na fala dele, como que os dados, muitas vezes, nas cidades do interior e nas regiões, são invisibilizados, né? As pessoas, muitas vezes, a gente acha que tá tudo bem, né? E principalmente quando o governo do estado, hoje eu estava lendo uma matéria que o governo do estado falando que os dados em Minas Gerais estavam muito melhores, que tinham diminuído bastante a contaminação, por isso, inclusive, justificando, né, a mudança, né, da cor aí da onda, que é essa, não sei se todo mundo que está nos assistindo, né, compreende isso, mas tem, de acordo com a cor, né, tem maior restrição ou maior flexibilização para o funcionamento, né, de comércio, de empresas, né, e de circulação na cidade como um todo. E a gente tem visto, né, que, como o Ederson também nos lembrou no início, né, lá nos primeiros meses da pandemia, o governador Zema falou que o vírus tinha que circular, né, e o vírus circulou, está circulando, e está matando muita gente, né? E, sobretudo, gente, o que a gente está vendo também é que a variante a variante que hoje está predominando, inclusive, em várias regiões aqui de Minas Gerais, é uma variante que é a variante que é dita lá de Manaus, né, a P1, e que é uma variante que tem maior poder de contaminação, de infecção das pessoas, e também casos mais graves em pessoas que têm idade fora daquela dita grupo de risco, né? Então, para a gente também nos atentar, né, que o vírus também se adapta, o vírus também muda, né, e a gente precisa que os nossos governantes também possam mudar e compreender que nós estamos numa situação que não é possível continuar do jeito que está, não é possível continuar com não medidas, com essa negligência, né? Por isso que a gente está aqui junto hoje com conselheiras e conselheiros do Conselho Estadual de Saúde, nesse manifesto pelo lockdown em Minas Gerais, com auxílio emergencial e com vacina para toda a população. E aí, para continuar a nossa aqui a nossa conversa, né, e trazendo mais elementos aí das regiões, eu chamo aqui mais um conselheiro de saúde, vou chamar o Eduardo, que ele é conselheiro estadual de saúde e é também conselheiro do município de Uberlândia, né? Uberlândia, que uma cidade tão atingida, né, pela Covid, e que a população tem vivido momentos, inclusive, de uma verdadeira tragédia, e que foi, inclusive, mais sofrimento ainda, né, por faltas de leitos de UTI, inclusive, né, e aí o Eduardo pode trazer aí mais
informações aí para a gente da realidade aí de Uberlândia, essa cidade tão importante aí da região do Triângulo Mineiro. Não sei se a gente está tendo problemas com a conexão do Eduardo. Se a gente tiver com problemas, a gente pode chamar, então, Ana, o Rubens, que é conselheiro também estadual de saúde, é do município de Curvelo, né, e conselheiro estadual e conselheiro municipal do município de Curvelo. Bem-vindo, Rubens, a essa nossa live, né, e a esse lançamento desse manifesto que a gente está fazendo. Traz para a gente também aí a sua fala da realidade que o povo aí de Curvelo e da região também tem vivido. Seu microfone está desligado, Rubens. Boa noite para todos e todas. Boa noite. Olha, muito bom, né, estar aqui com vocês, participando com a Frente Popular, como conselheiro estadual de saúde e conselheiro municipal de saúde, para que a gente possa expor um pouquinho a dificuldade que está acontecendo com o combate à Covid na nossa região e no nosso estado. Ultimamente, né, nós temos aqui passado por diversas dificuldades. Nós estávamos com os hospitais, né, com lotação máxima, teve de fazer até anexo para que pudesse ser atendido. Agora diminuiu um pouquinho o número de internados. E hoje, para minha surpresa, eu estava dando uma olhada e a gente foi a micro de Curvelo, com diversas cidades de outras regiões, já está na onda amarela. Eu queria fazer um comentário seguinte: esse governo, né, de Minas Gerais e do Brasil, que estão aí favorável ao coronavírus e contra a vida, não tem feito muito para que possa diminuir. A gente queria comentar também um pouquinho a respeito da importância de seja decretado o lockdown. O lockdown, apesar de o governo, principalmente de Minas, falar, nós estamos aí agora flexibilizando, mas está flexibilizando um platô muito alto. E o que tem que ser feito, o lockdown, fechar, para que esse platô fique baixo, né? Com o número de contaminados baixo, com o número de mortes baixo, e daí para frente, quando abrir, depois dos 15 dias de fechado, tem condição da prefeitura, do governo, controlar os infectados, vacinar e fazer teste oficialmente, né? Que aqui na nossa região, por incrível que pareça, a gente tem um número assim impressionante. Só vocês terem ideia, vou dar uma olhada aqui para não esquecer. Nós temos aqui, em Minas Gerais, dá em média 24 óbitos por 1.000 internados, né? Aqui, na micro de Curvelo, na região, nós estamos com 27, né? 27 ou 47. 27 no Brasil. Letalidade, 27 por 1.000. Na nossa cidade, nós temos 47. Olha bem. Praticamente o dobro do índice de Minas Gerais, quase o dobro do índice do Brasil, e está flexibilizando para a onda amarela, né? Então, aonde que isso vai parar? Eu, como conselheiro estadual, eu já questionei aqui a secretaria do município para que foi autorizado para o governo estadual a onda amarela, mas que seja explicado para as pessoas que, apesar de alguns índices, de alguns parâmetros, está um pouco abaixo, mas que o número de mortes em relação às pessoas que ficam doentes é enorme. Então, o risco de morrer aqui na região é muito grande. Então, a gente está aí finalizando, chamando a atenção das pessoas que é importante valorizar a vida. Num patamar, né, que nós chegamos aí a 400 mil mortes no Brasil. Não pode brincar com isso, né? O que tem que fazer? Tem que fazer o lockdown, porque a partir daquele dia que diminuir os números, as pessoas podem ter o maior controle. E, por enquanto,
a Secretaria Municipal de Saúde não tem o controle de vacina, não tem o controle dos acompanhamentos, do rastreamento, não tem controle de teste, não tem controle de nada, né? Vão aí fazendo leitos improvisados. O que acontece? Faz leitos improvisados, equipamentos improvisados, e as pessoas morrem. Tem leitos, está recebendo por leito, mas as pessoas estão morrendo. Então, fica esse alerta e esse clamor para a população de Minas Gerais, para a população do Brasil. Nós temos de parar, pelo menos 15 dias, a repensar, aí começando para que a vida fique melhor. Eu sou também vice-presidente da CONAM, Confederação Nacional das Associações de Moradores. Nós temos lutado para que as pessoas conscientizem, para que o governo pare de proteger o Covid e passe a proteger as pessoas. E muito obrigado pela participação. Eu espero que esse manifesto tenha clamor nos corações das pessoas, das autoridades, né, do comércio, que a gente vê as pessoas reclamando muito. O comerciante está com dificuldade, eu tenho que trabalhar, mas o governo tem a obrigação de dar ajuda emergencial, tem a obrigação de ajudar as pequenas empresas, para que pode sobreviver com vida. Não adianta, depois de morrer, não adianta nada mais. Obrigado. Né, um auxílio emergencial para a população, para que possamos fazer um lockdown, que um lockdown venha salvar vidas e garantir vacina para todas e todos. Isso é muito importante nesse momento. Uma renda emergencial para a população. Só assim conseguiremos fazer um lockdown que a população vai respeitar, né, o isolamento social. Porque hoje, fazer um lockdown sem um auxílio emergencial não é possível, porque a população, a pobreza cresceu no nosso país e até a fome. Então, a população precisa de uma renda para sobreviver e ter a garantia de um direito à vida digna para sobreviver. Então, quero agora convidar, né, uma trabalhadora da área da saúde, que é do município de Ribeirão das Neves. Ela é conselheira estadual de saúde, coordenadora da Câmara Técnica do Conselho Estadual de Saúde de Gestão da Força de Trabalho, sabe a realidade dos profissionais da área da saúde, a sobrecarga que os trabalhadores estão passando. Infelizmente, se o governo do estado de Minas Gerais tivesse realizado concurso público para os trabalhadores de Minas Gerais, não estariam nessa situação os nossos trabalhadores com sobrecarga e principalmente desvalorizados. Precisamos garantir a valorização dos nossos trabalhadores, salários dignos e principalmente que estão na linha de frente. No início da pandemia, estavam até com falta de equipamento profissional. Então, quero convidar Eva, do município de Ribeirão das Neves. Por gentileza, Eva. Ederson, boa noite, Bernadette, boa noite a todos os conselheiros de saúde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, boa noite a todos os companheiros. Então, é exatamente isso, né, que no início, esse vídeo que foi passado no início, ilustra muito bem a realidade que não são números, são pessoas, são vidas. E aí, nós não podemos esquecer de um detalhe muito importante. Quando a pandemia eclodiu pelo mundo, levou mais ou menos uns 3 meses para que constatasse o primeiro caso de corona no Brasil. Então, o Brasil teve tempo para se organizar. O Brasil teve tempo de pensar estratégias para controlar a pandemia quando aqui chegasse, porque a OMS já tinha dito que seria, sim, uma pandemia. E aí, depois de 3 meses, teve o início da pandemia no Brasil, e a pandemia chegou, e todo mundo naquela incerteza, e ninguém sabia direito o que estava por vir, o que estava acontecendo, mas nós víamos também os noticiários dos outros países, e nós ficávamos aterrorizados. Eu lembro muito bem que quando falava que na Itália
estava morrendo 600 pessoas por dia, era um desespero, era uma coisa de outro mundo, parecendo de outro mundo, e que a gente pensava que não chegaria aqui. E aí, quando nós tivemos a notícia de 4.000 mortos no Brasil, a tristeza foi muito grande. E hoje nós temos 100 vezes mais. Nós temos 100 vezes mais. Com o presidente, com a família do presidente, fazendo apologia contra as máscaras, fazendo deboches, né, contra o isolamento social, e ainda fazendo e vendendo a ilusão de tratamento precoce. E nisso, não podia culminar em outra coisa que não fosse na situação que nós estamos agora. É a maior tristeza que nós estamos passando. E é de pensar que quando era 4.000 mortos, a gente ficou aterrorizado. E hoje, 400.000 mortos, parece normal isso? Mas não é normal nem de longe. Como o Ederson disse aí no início, eu sou representante do Sindsaúde, da categoria dos trabalhadores, represento no Conselho Estadual como Sindsaúde, então nós acompanhamos a jornada dos trabalhadores. E aí, o que nós vemos é coisa de entristecer mesmo, é coisa de entristecer, é lamentável a situação dos trabalhadores, é lamentável o que os trabalhadores têm de fazer para conseguir atender o usuário. Os trabalhadores, eles já não aguentam mais, sobrecarregados, os trabalhadores, eles têm de fazer horas extras constantemente. Tem trabalhadores que praticamente moram dentro dos hospitais, faz extensão de jornada para poder dar conta de ter o quadro para atender a demanda. E isso também é notável, que desde sempre toda a nossa pauta, e eu não falo só da pauta dos trabalhadores do Sindsaúde, eu falo de todas as pautas de trabalhadores. O primeiro que vem na lista é concurso público, o segundo que vem na lista é EPI e condições de trabalho. Tudo isso culminou agora. No início foi uma corrida para se conseguir os EPIs, condições de trabalho. Então, porque não tem concurso público suficiente, os trabalhadores, eles têm de se desdobrar, e muito. A quantidade de trabalhadores da saúde que já morreram até agora pela Covid. Então, é assim, a situação é calamitosa mesmo, é o caos, é uma situação que a gente não esperava, porque se tivesse feito o isolamento social, o lockdown direito, com todo praxe desde o início, quem sabe nós não estaríamos da forma que nós estamos hoje. Quem sabe não, é com certeza que nós não estaríamos da forma que nós estamos hoje. E assim, o que nós vemos os trabalhadores passando, e os usuários, né, que ali estão sendo atendidos, gente, falta kit de intubação, falta macas, falta leitos, falta macas, assim, a ponto de ter que intubar para paciente no chão, porque os pacientes internados em cadeiras não têm condições de intubar paciente em cadeiras, então tem de colocar no chão, porque nem macas tem. E aí, nós vemos agora que deu uma refrescada, né? Desceu do nível vermelho aí a ocupação de UTIs, a ocupação de CTIs, a ocupação de leitos COVID, de ventilação pulmonar, deu uma baixada do vermelho, passou para um amarelo, né? Mas o que nós precisamos de entender é uma doença inconstante, não tem uma constância nisso. Há pouco tempo atrás, que nós podemos dizer que era novembro,
chegou em 29% de ocupação, 40% de ocupação, e quando chegou janeiro, isso foi direto para 120, 130, e de vez em quando é 150 de ocupação. E é muito triste dizer, gente, que quando, na maioria das vezes, quando os leitos estão desocupados, gente, quem dera que fosse porque sarou, que fosse porque recuperou, que fosse porque foi embora para casa de alta. Na maioria das vezes, os leitos vagam porque foi a óbito. É por isso. E aí, eu vou falar um pouco daqui de Ribeirão das Neves, né, da cidade que eu também estou como conselheira municipal de saúde. Tem tempos que tem 150% de ocupação dos leitos de ventilação pulmonar, mais de 100% dos leitos de UTI COVID, e nos leitos de enfermaria, mais de 100%. Hoje tem uma baixa nisso, mas é por esse motivo que na maioria das vezes não é cura. Na maioria das vezes é porque os pacientes foram a óbito. Gente, teve dias aqui em Ribeirão das Neves que nós tivemos 25 óbitos. Isso é pouco? Mas isso é muito. Porque em tempos normais, fora de pandemia, quando no hospital tem 3 mortes no mês, é um desespero só. É olhar o que está acontecendo, porque a taxa de mortalidade subiu demais, isso em um mês. Agora, quando se tem 25 mortes em um dia por Covid, é muito triste. É muito triste. E nós temos que pensar o tempo inteiro que nós somos essa população. Nós estamos refém disso tudo. E aí, como é uma coisa inconstante, porque além de mutável, o vírus, ele é desobediente, porque quando pensa que ele está indo embora, ele já deu a volta, já mudou e já está voltando de outra forma, é necessário se pensar no lockdown, sim. Mas lockdown, gente, não é aquela coisa que, pode abrir metade da porta, pode abrir o supermercado, a parte ali, coloca uma cortina no meio, e aí aquela parte é essencial, a outra parte não é essencial. E aí, nos lugares onde não é essencial, logo se compra algum produto que é essencial e a porta já fica aberta. Então, é tudo. O poder de fiscalização é pouco, a força de fiscalização é pouca, então há de se pensar. Nós precisamos, sim, pensar no lockdown urgente, porque esperamos que realmente essa curva tenha caído, esteja caindo de verdade, mas é um tempo tão novo, é uma situação tão nova, que nós não sabemos que se na semana seguinte isso não está a 180%, a 200% de ocupação. Nós não sabemos, quem que sabe? Até agora ninguém deu essa receita, mas todos falaram aí que para ter lockdown é preciso ter dignidade. É preciso ter dignidade. A gente vê que no Reino Unido, na Inglaterra, é até R$19 mil, gente, o auxílio emergencial. Pode se comparar, porque lá é primeiro mundo? Tá, mas precisa ter dignidade. Nos Estados Unidos, até R$900, porque eles vão pagar em dólar, mas que é quase R$900 por semana. E aqui no Brasil, a princípio, R$600 com muito choro. Depois, R$300 com mais choro ainda. Agora, R$150, gente. R$150 é um botijão de gás. Olha, eu não sei se eu poderia estar falando isso aqui, não sei se eu vou sair um pouco, mas já estão fazendo as campanhas, isso não é segredo até na televisão, as campanhas para arrecadar alimentos. Tem gente que paga aluguel
Tem gente que não tem de onde tirar renda nenhuma. Tem gente que é autônomo. Como fazer? Né? É preciso lockdown, sim, mas é preciso com dignidade. E o Pedro, ele falou aí no início, a gente fica numa sensação de impotência. Eu parabenizo aqui esse canal, Bernadette, os idealizadores, né, desse manifesto. Maravilhoso isso. Muito bom mesmo. Mas a gente se sente o tempo todo impotente, porque como nós vamos manifestar? Como nós vamos fazer com que isso retroceda? E como nós vamos fazer com que tenha lockdown e dignidade? Que as pessoas tenham pelo menos o que comer. É isso, obrigada. Com certeza, Eva. A gente precisa de, sim, reivindicar, lutar para que o lockdown, que é a única saída, né, para a gente nesse momento, né, é ter medidas de restrição que restringam o número de pessoas, circulação das pessoas, para limitar a circulação do vírus. É essa que é a questão, né, que a gente quer que menos pessoas se contaminem, para que menos pessoas morram, né, é essa a nossa luta aí. Mas a gente sabe que essa medida também faz com que, né, vários de vocês trouxeram aqui, que as pessoas passem por mais dificuldade, né? As pessoas que já vinham, né, numa onda de desemprego, né, numa onda de perda de renda, né? Com a pandemia isso se agravou, né? Não se agravou só pelas medidas de restrição, se agravou pelo próprio conjunto da pandemia, né? Muitas pessoas foram demitidas do seu trabalho, né, nesse momento, inclusive. Então, o Rubens também lembrou, né, além das pessoas desempregadas, as pessoas que estão em maior vulnerabilidade, é preciso da gente lembrar também, né, dos pequenos e médios comerciantes também, né, que precisam também receber um auxílio, né, para que possam garantir o seu sustento também, né, mas a gente quer colocar no lugar de prioridade a vida das pessoas, né? É isso que a gente, por isso é que a gente está nessa luta, por isso que a gente está dizendo aqui que a gente quer lockdown com auxílio emergencial, né? E com vacina para toda a população, né? A gente sabe que se a gente também tivesse uma vacinação mais acelerada, né? Essas medidas poderiam ir sendo diminuídas, mas com essa vacinação lenta que a gente está, né, não adianta a gente achar que vai conseguir flexibilizar. É um equívoco que o governo Zema está fazendo de flexibilizar as cidades onde o índice de contaminação ainda está alto, porque se você olha só um parâmetro, às vezes diminui um pouco o índice de contaminação, mas não diminui o número e cai pouco a ocupação dos leitos. Isso que a Eva trouxe, né? Muitas vezes cai a ocupação dos leitos, a gente acha que as pessoas se recuperaram, voltaram para suas casas, e na verdade elas morreram, né? Então a gente quer que caia muito essa ocupação dos leitos, mas para que as pessoas não cheguem a ter necessidade de ocupar esses leitos, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje, lançando esse manifesto, todo mundo que está aqui assistindo, e também para a gente compartilhar aí com, né, a nossa família, os nossos amigos, companheiros e companheiras de luta, né, de trabalho, né, para que também esse manifesto vai ter acompanhado de um abaixo-assinado, que todo mundo também vai poder assinar, né, e reforçar esse processo de luta aí em torno de medidas eficazes no combate da pandemia, né? O Zema, que tem se demonstrado tão omisso, né, diante desse processo, tem se demonstrado muito alinhado com o Bolsonaro, né, e com essas medidas, inclusive, ou de desinformação, né, e de insuficiência no sentido do combate à pandemia. Vamos ver se agora a gente consegue ouvir o Eduardo, né, que é conselheiro estadual de saúde e é também de uma região importante
que é o Triângulo Mineiro, lá em Uberlândia. Isso, Eduardo, agora a gente já está te vendo, agora é só você ligar seu microfone aí para a gente te ouvir. Boa noite a todas e todos. Já consegue me ouvir? Conseguimos. Oi, vocês conseguem me ouvir? Estamos conseguindo te ouvir, sim. Pode falar. Conseguem me ouvir? Eu não ouço vocês agora. Conseguimos sim, Eduardo. Pode falar. Oi, boa noite. Conseguem me ouvir? Conseguimos sim, Eduardo. Pode falar. Você está me ouvindo? Acho que o Eduardo aqui não está nos ouvindo. A gente está ouvindo ele bem. Boa noite. Boa noite. Ótimo, gostei. Eu agora ouvi que vocês estão me ouvindo bem. O que acontece? Eduardo Araújo Souza é representante de usuários pelo Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Nós apoiamos o lockdown, só que a pessoa em casa, aquele trabalhador que está desempregado, sem condições financeiras, ele e a família vão morrer de fome em casa, de depressão e outras doenças. É preciso ter uma renda. O governo federal, o governo estadual tem condições, eles têm de onde cobrar imposto, fazer qualquer coisa, para conseguir um auxílio emergencial para eles, pessoal. Porque tem casas que tem 5 pessoas, 6, 8, às vezes até demais, e temos um problema sério 9, que muitas pessoas já faleceram pai e mãe, aí tá essas crianças. O lockdown resolve, mas com apoio financeiro, sem apoio financeiro, impossível. Aqui em Uberlândia, os números de óbitos e casos aumentaram muito em um período, agora está reduzindo, mas conseguiu reduzir bastante com o toque de recolher. Toque de recolher e Ministério Público proibiu passageiros em pé nos ônibus. O que tinha acontecido antes? As empresas de coletivo de reduzir a quantidade de coletivos, deram folga, demitiram o trabalhador e estava superlotado. Então, muita transmissão do Covid nos ônibus, no coletivo. Ele aumentou, voltou com a quantidade de coletivos, continua ainda o toque de recolher, o comércio já está abrindo gradativamente, mas teve dias de 36 óbitos. Essa semana teve dia de ter 8, 10, hoje foram 13, outra vez 24 horas, que começa a aumentar um pouquinho, mas aumenta e reduz, aumenta e reduz. Com distanciamento, usando álcool gel, usando máscaras, evitando aglomeração. E tudo bem, lockdown. Agora precisa de um salário que a pessoa tenha condições de pagar o seu aluguel, se manter.
Ótimo trabalho de vocês, parabéns. Estou com muita dificuldade, está entrando e saindo o tempo todo. Não estou conseguindo ouvir vocês. Essa internet é assim mesmo, né, Eduardo? É o nosso desafio aí, né, sempre. Mas a gente ouviu bastante da sua fala, viu? Deu umas travadas aí no momento, mas a gente ouviu, acho que o principal do seu recado. Obrigada, viu? O Ederson está aqui, o Ederson também caiu. Então, ótima fala do Eduardo, né, conselheiro de saúde de Uberlândia, conselheiro estadual, trazendo a difícil situação também que Uberlândia passou, com muitas vítimas pelo Covid. Então, nesse momento, quero convidar que a Lourdes Machado, que é a secretária-geral do Conselho Estadual de Saúde, representante dos trabalhadores e das trabalhadoras, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Minas Gerais, que vai trazer essa fala, né, do espaço, tanto do controle social, também enquanto profissionais da área de saúde, principalmente nesse momento da saúde mental das pessoas também que são abaladas pela Covid, e principalmente precisamos ter, né, o lockdown em Minas Gerais, né, Lourdes Machado? Com você a palavra. Ô, gente, então, primeiro pedir desculpa, porque as agendas se conflitaram, né? Eu estou participando também do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica pela gabinete da Beatriz Cerqueira, né, e estou lá representando o Conselho Estadual de Saúde também. Então, assim, por isso que eu entrei rapidinho, né, e vou ter que voltar, porque a gente tem uma luta muito intensa também, né, que a gente está tendo aí com esses retrocessos na política do SUS e da saúde mental. Bom, eu queria dizer para vocês, primeiro, eu queria saudar, né, Bernadette, as pessoas que estão organizando esse manifesto, né, cumprimentar todas, todos e todes, manifestar, né, pesar pelas vidas perdidas aí na pandemia. São 400 mil mortes. Eu estava olhando aqui, gente. Valadares tem 409 mil habitantes, Betim 439 mil habitantes. É como se a gente tivesse riscado do mapa cidades como Betim e Montes Claros, né, para a gente ter uma ideia do tamanho da tragédia, né, que a gente está vivenciando. Queria saudar também os profissionais do SUS que estão na linha de frente ao combate da pandemia, né, psicólogas, psicólogos, todos os outros profissionais de saúde, enfermeiras, médicos, assistentes sociais, enfim, o maqueiro, né, todas as pessoas que estão ali na limpeza, porque esse segmento, né, somos trabalho essencial, quem trabalha na saúde é tido como trabalho essencial. No momento da vacinação, nem todos os profissionais da saúde estão sendo priorizados na vacinação. Então, eu acho que o que a gente tem no Brasil, né, um país que já foi referência na vacinação, era um dos 7 programas, né, referência no mundo. Hoje a gente está fazendo uma campanha de vacinação sem vacina, né, por conta de, né, vamos dizer assim, de situações, né, não realizadas aí pelo governo federal. A gente não tem um plano de vacinação, a gente tem um plano de distribuição de vacina e que, infelizmente, o Estado de Minas Gerais, né, seguiu. Nós não temos diretrizes firmes, né, em relação a essa vacinação. Então, deixando, né, falando que são os profissionais para a área da saúde, quem está no acolhimento e no tratamento, deixando um leque muito grande, e aí cada município faz, né, do seu melhor jeito. Então, a gente tem municípios que vacinam profissionais de saúde, tem outros privilegiam alguns profissionais, outros não. Isso está criando uma confusão também, né, em relação a quem está aí na linha de frente. Eu acho que o que a gente tem que pensar no SUS é uma política do cotidiano, né? A gente tem que brigar e lutar muito por uma sociedade mais democrática e igualitária. Eu vinha dizendo isso lá na criação da frente, né? Que ultimamente a gente não está tendo tempo e nem condições de criar políticas. A gente está fazendo um fronte de defesa daquilo que a gente já tem para não perder. A gente está lutando para não perder. Então, muitos dos projetos e programas que a gente tinha de avançar o SUS no Brasil, a gente não consegue fazer
porque a gente tem que defender aquilo que é básico, né? Que é a manutenção do Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala em lockdown, é um termo, né, que passou a fazer parte do nosso cotidiano. A gente nunca nem tinha falado essa palavra. Mas o lockdown significa bloqueio total, né, gente? É confinamento, né, isolamento. E, de fato, quando você coloca o estado em zona, né, na onda roxa, isso não foi feito em lugar nenhum. Né? A gente fez um fechamento parcial, é como se houvesse que o Estado tivesse que dar uma resposta para a pandemia, né? E aí faz um fechamento, um bloqueio, mas que não é um bloqueio total, e que em muitos lugares fechou-se o comércio, mas o comércio continua funcionando com meia porta. Né? A gente está aqui hoje para dizer que o comércio não tem que funcionar? Não, a gente está aqui hoje para dizer que a gente tem que defender a vida. Né? E para a gente defender a vida, né? Nesse momento, a gente entende que com essas vacinações, né, que estão acontecendo, não da forma que a gente esperava que fosse, mas vem acontecendo, né, para que haja um tempo, uma janela aí, para que isso possa começar a fazer efeito, é necessário que a gente faça esse bloqueio. Né, para a gente proteger as pessoas que ainda não foram vacinadas, a pessoa que está nessa janela imunológica aí da vacina. Né? Então, nesse momento, é responsável com a vida, que é o maior bem que a gente tem, né? Que aconteça esse fechamento responsável em Minas Gerais. E, principalmente, né? A gente tem que fazer uma responsabilização de quem não obedece isso, porque em vários lugares foi colocado o lockdown, né? Mas as coisas continuavam funcionando. E teve uma penalização para isso, né? A gente nunca viu e não vê isso. Eu acho que a gente está com 2 projetos, né? A gente sabe que as pessoas, no momento que você fecha tudo, muitas pessoas perdem o emprego, né? Muitos donos, né, de comércios, empresários também têm prejuízos, mas nesse momento o que a gente tem que preservar é a vida, né? E me parece que esse movimento, esse manifesto pelo lockdown em Minas Gerais, está priorizando a vida. Né? Então, nesse sentido, acho que o Conselho Estadual de Saúde, né, junto com as suas entidades, né, assina, né, o manifesto e está aqui hoje para manifestar concordância com ele. Eu acho que seria isso, né, e agradecer também que o controle social esteja participando desse momento. Obrigada. Lourdes, muito obrigada, né, por essa fala, também aí trazendo esses elementos importantes aí também, lembrando, né, dessa perspectiva também da saúde mental, né, e infelizmente, né, Lourdes, a gente não deveria estar nessa perspectiva da disputa, né, entre os trabalhadores, né, tipo, da vacina, né, mas esse governo nos empurrou para isso, assim, né? Tipo, então acaba que a gente precisava garantir vacina em massa para toda a população, né? Tipo assim, mas a nossa realidade ainda está distante. Apesar da gente ver várias iniciativas importantes, né? Agora o FMG, por exemplo, né, está desenvolvendo uma vacina, né? E para a gente ver como que as coisas são, né? O FMG aqui do nosso Universidade Federal, mas situada aqui no nosso estado, né, desenvolvendo uma vacina, precisando de recurso para terminar a pesquisa, que já está numa fase avançada, para ter acesso a isso, e o governo do estado não colocou 1 centavo para possibilitar a continuidade de desenvolvimento dessa vacina, né? O Ederson nos lembrava no início, né? Se a FUNED tivesse sido preparada, né, para, dado condições, poderia estar sendo também mais um fruto, mais um espaço de produção de vacina, né? Mas para a gente entender também que, apesar de toda a estrutura que a gente tem no Butantan, na Fiocruz, né, tem uma coisa importante a nível internacional que precisava ter sido feita também, que é a quebra das patentes das vacinas, para que a gente pudesse fabricar aqui. E aí o governo Bolsonaro votou contra a quebra das patentes das vacinas. E por isso também, não só nós, mas vários outros países do mundo que têm
condições para produzir vacina, não podem produzir. E as vacinas estão concentradas em 10 países do mundo, gente. Enquanto tem nós estamos aqui, né, lutando e reivindicando, porque a nossa está vindo a conta-gotas, né, gente? Mas tem 130 países no mundo que nem sequer vão ter vacina esse ano. Para a gente ter uma dimensão também de como é que isso está, né? Não só aqui, mas também no povo do mundo inteiro também sofrendo com essa questão aí das vacinas. Mas aqui trazendo para o nosso território Minas Gerais, né, nosso país Minas Gerais, dizer também que foi muito importante ouvir cada conselheiro, cada conselheira, né, aqui do estado, das várias regiões. Tivemos gente de Uberlândia, Ipatinga, Patos de Minas, Curvelo, né, Belo Horizonte, trazendo a realidade do estado, né? É por isso que nós, da Frente Brasil Popular, né, junto com o Conselho Estadual de Saúde, estamos aí lançando esse manifesto pelo lockdown, um lockdown com auxílio emergencial, né, e com vacina para todo mundo, né? Acho que a gente precisa, essas coisas têm que estar associadas, né, gente? A gente precisa, são medidas importantes para que a gente possa não perder mais vidas. É isso que a gente está aqui dizendo, né? Acho que todas as falas trouxeram isso. A gente, menos de um mês, nós chegamos a 400 mil mortos. Já morreram mais brasileiros e brasileiras esse ano de Covid do que o ano passado inteiro. Nós não podemos deixar que isso continue, gente. E com essa abertura que o governo Zema está fazendo, flexibilizando ainda mais do que estava, como o Lourdes falou, né? A onda roxa nunca foi efetiva, né? E aí passar para vermelha, passar para amarela, né? Abrindo tudo, e isso novamente vai nos levar a um aumento do número de mortes, uma crescente e novamente um colapso do serviço de saúde, gente. Os trabalhadores e trabalhadoras de saúde também não estão suportando mais, estão exaustos, estão exauridos, né? Então, a luta é de todos os usuários, né, do SUS, de toda a população, junto com trabalhadores e trabalhadoras também, porque todos nós estamos querendo salvar vidas, queremos que o nosso povo passe, né, vivo por essa pandemia, assim, né, que a gente não tenha, acho que foi o Rubens que falou, né, que talvez daqui ainda nesse mês nós vamos chegar a 500 mil, menos tempo. Se a gente seguir nessa média, né, de 100 mil por mês, como a gente teve agora, né, a gente vai encerrar podemos encerrar o semestre com muito mais de 500 mil mortos, né? Então, é por isso que nós estamos aqui fortalecendo a luta. Então, agradecer a cada um e cada uma, né, que esteve aqui com a gente, trazendo a sua fala, agradecer a cada um que nos acompanhou também aqui, dizer que fica gravado, né, essa live aí na nossa página da Frente Brasil Popular, então vocês podem compartilhar também, né, ela com seus companheiros e companheiras, com seus colegas de trabalho, com a sua família também, porque tem informações aqui bastante importantes, né, para a gente ampliar essa conscientização. Ederson? É isso, Bernadette. Então, agradecer a todas e a todos, né, que nos acompanharam. Falar que agora vamos, então, assinar um manifesto, né, pelo lockdown em Minas Gerais, com auxílio emergencial em defesa da vida, em defesa da vacina para todas e todos. Quero agradecer aqui a nossos conselheiras e conselheiros estaduais de saúde que estão aqui conosco. E, principalmente, vamos lutar para combater a Covid em Minas Gerais. O governo Zema não tem que seguir ao governo Bolsonaro. Nós temos que ter um plano de imunização do estado de Minas Gerais, um plano de combate à Covid no nosso estado. Viva o SUS, viva os trabalhadores e vão assinar o manifesto
para o lockdown em Minas Gerais. E, principalmente, ressaltar que o governo de Minas Gerais tem de recursos, porque, em virtude do crime da Vale, tem 37 bilhões no cofre do governo do estado de Minas Gerais. Então, ele pode, sim, pagar o auxílio emergencial para a nossa população de Minas Gerais. Viva o SUS, vacina para todos, lockdown em Minas Gerais com auxílio emergencial. Viva!